O pessoal do Status Invest é muito foda. Olha essa funcionalidade que eles botaram, que fica muito mais fácil a gente comparar o resultado das empresas. Tem em formato de tabela e também tem em formato de gráfico, como eu já tinha mostrado para vocês. E aí nessa parte de visualização fica muito mais fácil de encontrar empresas que fogem do padrão. Bem-vindos a Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo rápido eu vou mostrar para vocês essa nova funcionalidade do Status Invest. Como é que tu acha essa funcionalidade? Tu entra no Status Invest, vai lá em carteira, aqui na esquerda vai em análise de resultados. É um novo item que tem aqui no menu. E aí vocês já vão chegar nessa tabelinha que eu vou mostrar para vocês como usar. A gente pode escolher qual a categoria de investimentos que a gente quer ver aqui. No caso, eu só vou mostrar para ações para ficar mais rápido o vídeo, mas acredito que a sistemática seja a mesma para as outras classes de ativos também. E aí ele está mostrando, tu quer ver o resultado do segundo trimestre de 2022 como resultado mais recente, porque ele sempre vai comparar com o trimestre anterior, no caso aqui, primeiro trimestre de 2022, e também com o mesmo trimestre no ano anterior. Então aqui a gente pode selecionar qual o trimestre que a gente quer fazer a comparação inicial, e aqui eu posso escolher se eu quero filtrar, só mostrar na tabela como resultados as empresas que já publicaram os seus resultados. E eu também posso escolher alguma ação específica, clicando aqui para fazer a análise, ou posso escolher por segmento. Vamos começar dando uma análise no setor de utilidade pública, que é um setor que não é para ter tanta volatilidade. Para quem não sabe, esse setor é onde estão inseridas aquelas companhias de saneamento, onde estão inseridas as elétricas, as queridinhas dos investidores de dividendos. Então estão tudo aqui dentro desse setor. E aí o que essa tabela está mostrando? Ela mostra a receita de 2022 em comparação com a receita de 2021 e aí mostra aqui a variação percentual. Vocês estão vendo que tem vários valores aqui que estão em branco. Eu acho que é porque, como é uma funcionalidade nova, eles ainda estão corrigindo algumas coisas, mas a ideia da funcionalidade ficou bem bacana. E aí eles mostram em relação à receita, o crescimento em relação ao lucro e aqui também em relação às estimativas de mercado. Qual foi o resultado que ela teve em relação às suas estimativas, e sobre essa funcionalidade de estimativas eu falei um pouco mais sobre ela no vídeo anterior, onde eu analisei o resultado do Banco do Brasil. Então se tu quiser saber mais sobre essa funcionalidade de estimativas, vai lá naquele vídeo que eu vou deixar aparecendo aqui o link em algum lugar na tela. Vamos olhar de forma gráfica que fica mais fácil de ver. Claro que a gente está vendo que a maioria está concentrada aqui, porque eu acho que na tabela lá, como a gente já viu, vários não estão com esse valor de variação, então eu acho que é algum errinho. Mas a gente pode ver que tem dois casos aqui, ó. No eixo horizontal, no eixo X, tem o percentual de variação de lucro. Então, quanto mais para a direita, a empresa teve um lucro maior em relação ao último trimestre, que é o que eu estou selecionando aqui. Quanto mais para a esquerda, a empresa teve lucro menor do que o último trimestre. Quanto mais para cima, quer dizer que a empresa teve uma receita maior do que o último trimestre. E quanto mais para baixo, quer dizer que ela teve uma receita menor do que o último trimestre. Então nós temos duas empresas que saltam aos olhos, lembrando que a maioria está aqui porque eu acho que não está com todos os dados na tabela. Mas vamos ver aqui, ó. A Light, ela teve um crescimento de lucro de 24,52% em comparação com o trimestre anterior, ou seja, o primeiro trimestre de 2022, e ela teve uma queda na receita. A gente pode ver que ela está para baixo aqui do gráfico, ela teve uma queda de 3,71% na receita em relação ao trimestre anterior. Se eu quiser ver os números mesmo, eu posso ir aqui e ver exatamente o que eu falei para vocês. Já a Rede 3, ela teve uma queda na receita e também uma queda de lucros. Uma queda de lucros de 8,65% e uma queda na receita de 3,17%. Só que olha que interessante o que acontece se eu fizer essa comparação com o último ano, ou seja, com o segundo trimestre de 2021. A relação se inverte. A Light antes que estava na direita e embaixo, ela foi para cima e para a esquerda. E o que quer dizer? Quer dizer que em 2022, no segundo trimestre, ela teve um lucro muito menor do que o segundo trimestre de 2021. Mas, em comparação às receitas, ela teve uma receita maior. Já que ela está aqui em cima, ela está acima do valor zero no eixo Y. Já a Rede, o que aconteceu com ela? Ela basicamente aumentou a receita do ano anterior e ela teve um pouquinho de lucro a mais em comparação com o ano anterior. Se comparar com o primeiro trimestre, ela teve resultados piores, mas se comparar com o segundo trimestre do ano de 2021, ela teve resultados
maiores, e aí eu acho que fica bem fácil da gente ver nesse gráfico. Então, uma funcionalidade bem interessante, e eu espero que o Status Invest implemente a funcionalidade de permitir tirar os ativos aqui, ó. Vamos dizer que eu queira ver todo esse grupo de empresas aqui e eu não esteja interessado nessas duas. Aí eu poderia clicar e tirar essas duas da minha seleção para que o gráfico se reorganizasse. Eu tenho uma esperança que eu acho que eles vão fazer isso, porque os caras são muito bons mesmo. E por último, eu posso clicar aqui e ver a estimativa. E olha que interessante, nós temos várias empresas que apresentaram lucro maior do que as estimativas que o mercado estava esperando. Afinal, elas estão aqui mais para a direita. Vamos ver essa empresa aqui, ó, a Copasa. Se a gente for ver, a cotação dela dos últimos 30 dias teve uma valorização basicamente de uns 20% aproximadamente. O que geralmente acontece quando a empresa entrega um resultado superior ao que é esperado, geralmente as cotações das ações respondem positivamente. Querem ver o que aconteceu com a cotação de outra ação? Vamos voltar na tabela aqui, eu vou clicar para as estimativas e vamos ver o que aconteceu com a Engie 11, que foi aqui, superou com maior folga as estimativas do mercado. Será que ela teve uma cotação crescente nesses últimos 30 dias? Sim, ela cresceu basicamente quase 20% também. É aquilo que eu falei anteriormente, quando o mercado é surpreendido positivamente por um resultado melhor do que esperado, geralmente as cotações da empresa tendem a ter uma subida forte nos próximos dias ou nos próximos meses. E agora nós vamos dar uma olhada no setor mais volátil, o setor de petróleo, gás e combustível. Mas antes de eu mostrar esses valores para vocês, eu queria pedir, se vocês estão gostando aqui do conteúdo do canal, clica para se inscrever e compartilha esse conteúdo, porque essa funcionalidade é bem interessante e eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece. Então compartilha com teus amigos e com as tuas amigas que tu sabe que se interessam por investimento, porque eu acho que essa funcionalidade pode ajudar bastante nas análises dos investidores e das investidoras. Vamos voltar para o vídeo, eu vou mostrar para vocês agora então o que aconteceu com o segmento de petróleo, gás e biocombustíveis. De novo aqui, a tabela não está 100% preenchida. Eu acho que isso aqui é um erro ainda que ainda vai ser corrigido nos próximos meses. Uma coisa que eu não mostrei para vocês, o tamanho do círculo aqui está mostrando em relação ao que tu selecionar aqui. Então no caso, a bolinha está mostrando o tamanho da receita líquida. Se eu quiser que a bolinha represente o tamanho dela, o lucro líquido, é só eu clicar aqui e deu uma pequena alterada nos valores. Ó, aqui fica mais fácil de ver. Quando eu clico aqui, agora a bolinha representa o lucro líquido daquelas companhias. E aqui no caso a gente estava selecionado estimativa. E aí, como a maioria de vocês acredito que sabe, o resultado da Petrobras, os últimos resultados, surpreenderam bastante o mercado positivamente. E ela está pagando dividendos bem grandes nos últimos meses. Quando a gente faz essa comparação em relação ao último ano, a gente pode ver que quem parece aqui com um dos maiores resultados é a Prio 3. Ela teve um lucro líquido bem maior no segundo trimestre de 2022 em comparação com o segundo trimestre de 2021 e também teve uma variação de receita de praticamente 83%. Se a gente for para a tabela, a gente consegue ver isso aqui, ó. A gente consegue ver que a Prio 3 teve essa valorização. Como na verdade a gente vê que os outros valores estão em branco, eu não posso dizer nada em relação às outras empresas. Eu acho que estão todos aqui no zero porque, de novo, a tabela ainda não está 100% atualizada. Mas a gente pode ver que a Prio teve um resultado muito interessante em comparação com o último ano de 2021 e em comparação com o trimestre anterior, aí a coisa já muda de figura. Ela já teve um lucro bem menor nesse segundo trimestre do que no primeiro trimestre, mas teve uma receita maior. Então são dados que tu pode olhar, analisar para te ajudar depois a aprofundar as tuas análises. É bem legal de tu ver essa visão geral aqui de vários segmentos, de vários ativos ao mesmo tempo, para tu ver coisas que te saltem aos olhos e aí depois tu vai fazer uma análise mais aprofundada para entender por que aqueles resultados aconteceram. E aí, o que vocês acharam da nova funcionalidade? Eu confesso que eu sou muito fã do Status Invest, eu já fiz uma live lá no meu canal do Instagram com um dos fundadores da ferramenta e eu acho que eles fazem um serviço muito bom para os investidores. Obviamente tem a parte paga, porque todo mundo precisa pagar suas contas, mas mesmo a parte gratuita já ajuda muito os investidores a fazerem as suas análises e tomarem as suas decisões de investimento. Lembre-se que investir é preciso, um grande abraço e até a próxima.